Boa noite a todos. Esse é um momento especial, é um momento onde nós estamos aqui para trazer para você uma mensagem da parte de Deus, uma reflexão, trazer para você um alento, um consolo, um conforto nesse momento de crise, de luta, de dificuldade pelo qual estamos passando no mundo. Eu estou falando aqui em abril de 2020, por causa da pandemia do coronavírus. Já gravamos um áudio aqui mostrando que essa pandemia tem um causador e tem um propósito. O causador é o Yahvé, o falso Deus do Antigo Testamento, e o propósito dele é justamente gerar uma nova era, gerar um reino sobre o qual ele vai dominar, através do qual ele pretende dominar a terra e há de destruir muitas pessoas na terra. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do maligno. E eu quero te mostrar aqui e te consolar e te confortar nessa situação difícil em que você está passando, através de uma palavra da parte do Senhor Jesus, que há de confortar e consolar o teu coração e te mostrar o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus. Bondade essa que não cabe na terra, de tão grande que é. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 2, eu vou ler alguns versículos e nós vamos trabalhar em cima desses versículos. Eu quero pedir para você que você agora comece a abrir o teu coração, comece a dizer: Senhor Jesus, me mostra a tua misericórdia e a tua graça, me mostra onde é que o Senhor está trabalhando no meu coração. Peça ajuda a Ele agora, ore agora ao Senhor Jesus para que Ele te ajude. Ok? Eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é descendente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo evangelho que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se nós morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Um texto fantástico onde Paulo está exortando o seu filho na fé, Timóteo, onde ele está falando com Timóteo que ele tomou como verdadeiramente um filho, pediu a sua mãe, o seu pai, a sua avó, para poder levar com ele, para poder fazer a obra missionária, para poder discipular, ensinar, porque ele era uma pessoa de Deus, ele tinha um chamado. E Paulo percebeu isso. Então Paulo está aconselhando ele, dizendo: Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero abrir um parêntese aqui e começar a explicar e ensinar algumas coisas com relação ao que é e o que não é graça. Relacionados ao que é e o que não é graça. Porque hoje em dia, eu preguei muito errado. Eu pregava dentro da lei, eu pregava fora da graça. Na verdade, eu pregava mais para destruição do que para edificação, porque quando você prega a lei de Moisés, você está anulando a graça, porque na lei não havia graça. Vamos ver se é verdade? No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ok? João Batista está dizendo que quem deu a lei foi Moisés. A Bíblia vai dizer no livro de Atos 7,53 que a lei foi posta na mão de Moisés pelos anjos.
Também no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 19, do 17 ao 19, que os anjos colocaram a lei na mão de um mediador, que era Moisés. E na lei não tem graça. Na lei não existe a graça, que é o favor imerecido de Deus. Na antiga aliança só existia ira, furor, indignação, não existia a palavra fé, graça, era só ódio e nem amor. Por isso que João Batista diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo, tu, meu filho querido, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, fortifica-te no favor de Jesus Cristo, no amor que Ele tem por você. Fortifica-te nas palavras que Jesus trouxe de salvação, não na lei. E olha que interessante, ele diz, fortifica-te. Quando eu preciso fortalecer meu corpo físico, eu faço exercício. Quando eu preciso fortalecer meu corpo físico, eu me alimento com uma alimentação rica em proteínas, rica em substâncias que vão fortalecer o meu corpo físico. Quando eu preciso fortalecer o meu corpo espiritual, com a graça de Deus, eu preciso me alimentar com a palavra de Cristo. Eu preciso me encher do conforto que a palavra de Cristo me traz. Então eu estou me fortalecendo espiritualmente. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta aprendendo sobre os temas que são relacionados à nossa vida no dia a dia? Que estão na Bíblia. Principalmente ou totalmente no Novo Testamento, porque a graça só veio por Jesus Cristo. Quanto tempo? O quanto eu confio no que a Escritura diz? Fortifica-te, filho amado, na graça que há em Cristo Jesus. Jesus quer te fortalecer essa noite, esse dia, não sei em que momento, em que hora você está ouvindo essa mensagem. Jesus está derramando a graça dele sobre você. Jesus está derramando o favor dele, você não merece, mas ele quer te entregar. Ele conquistou para você lá na cruz. Ele a trouxe, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a Jesus vieram, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então ele que trouxe. Eu quero trazer alguns textos aqui mostrando as diferenças que havia no tempo de Jesus. O que o Evangelho mostra para nós em termos de graça. E eu quero começar pelo capítulo 5 do Evangelho de João. Quando nós vamos ver a história de um tanque chamado Betesda, que tinha 5 alpendres, e era um tanque onde eram colocados ao redor dele ali, ou em fila, não sei, muitos doentes. Ali havia leprosos, ali havia coxo, manco, aleijado, cego, paralítico, pessoas de enfermidades sortidas, que elas aguardavam de tempo em tempo a descida de um anjo dentro daquele tanque. E aquele anjo mexia, volvia as águas, balançava as águas. E o primeiro que entrasse lá dentro era curado. E ali tinha uma multidão de pessoas esperando para ser curado, e havia um paralítico que estava há 38 anos paralítico. E ele há 38 anos esperava. Vamos colocar que de tempo em tempo fosse de ano em ano. Então todo ano esse paralítico ficava ali, na expectativa, no tempo que o anjo ia descer, esperando para ver se alguém colocava ele dentro d'água, em primeiro lugar, porque tinha que ser o primeiro, porque só curava um. E ele vivia sustentando por 38 anos uma falsa esperança. Porque ele vivia em Jerusalém, onde está esse alpendre, lugar onde a lei imperava, a religiosidade imperava. O anjo de Yahvé, de Jeová, que não é Deus, que deu a lei, é quem descia ali. E eu consigo hoje enxergar uma crueldade muito grande naquele Deus da antiga aliança. Por quê? Porque se tem 50, 100 pessoas doentes, ele manda um anjo para curar um. E os outros? Então não era graça. Eu não vejo graça, não vejo favor de Deus, porque a Bíblia diz que a graça de Deus, em Tito, capítulo 2, versículo 11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Incrível! A graça de Deus em Cristo Jesus se manifestou trazendo salvação a todos. Por que ali apenas um que entrasse primeiro? Era uma disputa. O que contava ali era a força da pessoa de chegar até lá primeiro. Ali devia ser um empurra-empurra, um devia chutar o outro, uma briga lascada para entrar lá primeiro. Furando fila. Devia ter contenda por causa de pessoas que queriam chegar primeiro. E o que era
a maldade de fazer com que pessoas criassem uma expectativa no seu coração. E todo ano essa expectativa era frustrada. Imagina uma pessoa no hospital do câncer e todo ano alguém passa e fala, pode ser que seja o teu dia hoje, pode ser que seja o teu dia hoje, mais um ano, 2, e o cara está definhando e nunca é curado. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus resolveu passar por ali. E no Evangelho de João, Jesus ele vai próximo àquele tanque. Oh, glória a Jesus! Ele vai próximo àquele tanque e ele começa a observar a situação daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus está olhando para a sua situação. Jesus está contemplando o que você está vivendo, sim. E ele começou a ver um monte de cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos, versículo 5, que se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus faz uma pergunta para aquele homem, dizendo, você quer ficar são? O autor da graça, o dono da graça, a própria graça em pessoa, chega diante daquele homem e diz, você quer ficar são? E aquele homem, em vez de dar uma resposta objetiva, como nós fazemos muitas vezes, começa a lamuriar. E ele diz assim, Senhor, eu não tenho homem algum, que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E aí acabou a oportunidade. Ele está dizendo, eu não tenho homem algum que se compadeça de mim. Olha, Senhor Jesus, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Ele estava esperando que alguém usasse de compaixão com ele e o colocasse no tanque. A diferença entre a lei e a graça é essa. A lei não tem graça. A lei, o homem ele é maligno, o homem é interesseiro, ele só se preocupa consigo mesmo, com resolver seu problema. Mas na graça não. Hoje eu sou o homem que não vou colocar você no tanque não. Hoje eu sou representante de Jesus. Não havia um homem que te colocasse naquele tanque. Eu quero te lançar fora desse tanque. Porque esse não é o tanque da graça, esse é o tanque dos aflitos. Esse é o tanque dos frustrados. Esse é o tanque da contenda. Esse é o tanque dos que vão lá disputar um lugar. É o tanque dos interesseiros. O tanque que eu quero te mergulhar é a fonte que Jesus vai abrir dentro do teu coração. Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque lá dentro. Jesus então disse, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não falou que ia levar ele para o tanque. Jesus não mandou ele para o tanque. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e vai andando para a tua casa, vai embora. A graça de Deus se manifestou para aquele homem, mesmo sem ele entender. Ele estava esperando que alguém o levasse para o tanque, jogasse, Jesus passa e diz, pode pegar a tua cama, levanta, você está curado e vai para a tua casa. Logo de imediato ele ficou são, tomou a sua cama, partiu. E para piorar, aquele dia era sábado, porque na lei, se você fizesse algo, podia ser de bom ou de ruim, se você fizesse algo que fosse algum tipo de trabalho, você seria apedrejado e morto, segundo a lei em Levítico. Jeová havia dado uma lei, porque ele disse assim, eu descansei no sétimo dia da minha criação, então o sétimo dia é sagrado, no sétimo dia vocês não vão fazer serviço, se alguém fizer, morre. E Jesus vai e cura o homem no sétimo dia. Jesus fez questão de mostrar que ele é Senhor do sábado, que ele é o Deus verdadeiro. Então ele cura aquele homem sem mandá-lo para o tanque, você não tem que ficar esperando, você não depende de pessoas, você precisa da graça. Manda ele para casa e ainda faz isso num dia sagrado para os judeus. Para mostrar que na graça não existe diferença entre dia e dia. Para mostrar que na graça não existe dia santo. Na graça, todos os que reconhecem recebem gratuitamente da parte de Jesus. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, ei, hoje é sábado, cara, não tinha permitido levar a sua cama. Olha que situação de homens perversos e malignos religiosos. Eles nunca repararam esse camarada, nunca se compadeceram dele, enquanto ele estava há 38 anos, jogado no chão, frustrado, esperando o milagre. E no momento em que ele recebe o milagre, em vez deles reconhecerem, em vez deles dizerem, olha, que coisa maravilhosa, o que aconteceu? Você foi curado, que bom! Não. Ei, cara, larga a cama aí, hoje não é permitido não, viu? E o religioso é isso. Se acontece algo da parte de Deus na tua vida, mas não está de acordo com o padrãozinho da religião, da norminha religiosa criada nos dias de hoje, infelizmente os costumezinhos dentro da igreja,
Não, 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 você não pode receber essa graça. Você não anda com a gente, você não segue o nosso sisteminha. E Jesus não deu nem bola. E aquele homem foi curado e voltou para sua casa. Perguntaram para ele: ei, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Mas o que foi curado não sabia que era Jesus. Jesus anda fazendo milagre por aí e não fica fazendo alarde. Jesus faz milagre e não fica dando nome de ministério para dizer, olha, é aqui que você é curado. Jesus está mostrando que quem trouxe a graça foi Ele. Ele é o dono da graça. E Ele nos condicionou a transmitir essa graça às pessoas. Mas a glória, o louvor, a honra, o poder sempre eterno é dEle. É Ele quem faz. Então Paulo está dizendo para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se fortaleça nela, confie em Cristo. Peça a Jesus. Em Marcos, capítulo de número 4 e capítulo 5, nós vamos ver a história de uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela havia ido na religião. Ela fez oferta, ela fez sacrifícios. Essa mulher, ela foi aos médicos. Ela procurou dentro dos sacrifícios da lei resolver o seu problema. Essa mulher, ela estava indo de mal a pior, porque ela tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos. Jesus então passou por ali. E quando Jesus está passando, Jesus não viu ela, mas ela viu Jesus. E agora eu quero te dar uma receita. Mergulha, se atira, confia na graça de Jesus Cristo. Aquela mulher, ela viu Jesus passando, e sabedora dos milagres que ele havia operado no seu coração, brotou a fé. O que é a fé? A fé é o elemento que faz com que a graça de Deus atue poderosamente na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar, receber a graça. Então aquela mulher, ela sabe que ela pode ser agraciada, que Jesus estava trazendo a graça. Então ela pega o elemento principal, o elemento que faz com que a graça se manifeste abundante na nossa vida. A sua fé, e ela diz pela fé no seu coração, se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Mas ela não só pensa, ela age, e ela corre até Jesus. Ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. Na lei religiosa, se uma mulher tivesse fluxo de sangue, ela era considerada imunda. E se ela tocasse em algo, aquele algo era imundo. E ela poderia ser apedrejada ou humilhada no meio daquele povo. Eles iam fazer isso sem misericórdia. Mas aquela mulher, contra tudo e contra todos, contra todas as evidências contrárias, aquela mulher, ela diz assim, eu vou tocar na veste dele, porque se eu tocar eu vou ser curado. E ela se atira aos pés de Jesus. De repente Jesus para, olha ao redor e pergunta, quem me tocou? Algum dos discípulos diz assim, Senhor, como perguntas quem te tocou? Porque todos te apertam, te espremem, querem te tocar. Jesus olha para ele e diz assim, não, alguém me tocou diferente. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que a graça se manifestou mais uma vez a uma pessoa. E a mulher não podendo se esconder, porque no momento em que ela tocou, a sua hemorragia foi estancada, curada imediatamente. A mulher tremendo, atônita, perplexa com aquele milagre. Ela olha e diz, fui eu, Jesus. Jesus olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua fé te curou. A graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens. Aquela mulher era tida na religião como imunda. Talvez você se sinta imundo, imunda. Talvez você se prostituiu. Eu vou usar termos aqui um pouco pesados. Talvez você acabou perdendo a sua virgindade, se prostituiu. Talvez você foi para o homossexualismo e hoje está se sentindo mal. Talvez você lesou alguém, você fez algum mal. Você fez alguma coisa, envergonhou alguém. Eu já vivi isso. E você agora está sendo acusada pela sua consciência. Mas Jesus está dizendo, creia. Creia, porque a tua fé vai mudar a tua história. Porque a tua fé vai mudar a tua vida. Porque a tua fé te salva. E Jesus, ele está prosseguindo. Paulo disse para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você vai se fortalecer aonde? Na religiosidade? Não existe teologia judaico-cristã. Não existe o judaísmo ser
equiparado ou colocado em igualdade com o cristianismo. A lei foi abolida por Cristo. A graça, mediante a fé, que opera agora. Jesus morreu na cruz e cravou naquela cruz a maldição da religiosidade da lei. Cravou na cruz os nossos pecados, pagou com seu sangue para nos comprar para Ele. E destruiu a morte, que é a nossa inimiga, para que aquele que nele crê não morra eternamente. Hoje, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas Paulo vai dizer mais. Ele diz assim, ó: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também transmitir aos outros. Olha o que Paulo está falando. E o que de mim, entre muitas testemunhas, você ouviu. Paulo não está dizendo para acreditar no que Moisés falou. Paulo está dizendo aquilo que de mim você ouviu, o Evangelho. Porque Paulo diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que de mim ouviste, confia a homens idôneos, fiéis. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir ou ensinarem aos outros. Você sabe qual é o problema hoje? Falta fidelidade na pregação do Evangelho. Falta fidelidade e, pior, idoneidade das pessoas. Tem pessoas que pregam por interesse. Tem pessoas que pregam para manter a sua aparência de religiosidade, para sustentar um ministério forjado na mentira. Desculpa um pouco a minha indignação, mas eu me indigno com a mentira. Paulo está dizendo para confiar o Evangelho, o que ele ouviu de Paulo, a pessoas fiéis. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode receber isso. Por quê? Porque tem pessoas que não são fiéis ou não serão fiéis. Tem pessoas que não são idôneas. Tem pessoas que recebem isso aqui e fazem disso instrumento de barganha. Fazem do Evangelho instrumento de negociata, de sustento próprio. Não de salvação de vidas, de restauração da humanidade. Paulo se indignava muito com isso. Ele diz em 1 Coríntios que havia muitos falsificadores da palavra de Deus. Que nos últimos dias iam fazer das pessoas negócio, comércio, ao seu bel prazer. Isso já acontece. Mas Paulo diz para Timóteo: se fortalece na graça que há em Cristo Jesus no Evangelho. Tenha fé que Jesus vai salvar a tua alma. Ah, irmão, mas eu estou doente. E a minha doença é terminal. Jesus pode te curar. Mas e se Ele não me curar? Você é salvo em Cristo Jesus. Você vai ser curado sim. Se não for aqui, vai ser na ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso 50 adiante, se não me falha a memória, pode ler um pouco antes. Paulo ele vai falar acerca da ressurreição. Ele diz que esse corpo corruptível não pode herdar a incorruptibilidade, que é o céu, o lugar onde Deus habita. Por isso nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo morrem salvos. Estão dormindo. E vão ressuscitar com um corpo de glória que não se corrompe mais. Não vai ter mais enfermidade. Não vai ter mais dor, mais sofrimento algum. É um corpo como o dos anjos. Glória a Jesus. Uma pessoa que crê em Jesus. Às vezes você olha e fala: mas aquele rapaz é crente, perdão, e morreu com câncer. Mas ele vai ressuscitar em um corpo de glória. Ele vai ressuscitar com um corpo incorruptível que nunca mais vai passar por isso. Agora eu quero chamar a tua atenção. Confia isso, ou ensina a homens que sejam fiéis. O que é fidelidade para você? Eu vou usar o casamento como exemplo. Fidelidade é você permanecer com a pessoa que você assumiu um compromisso, sendo fiel a ela, ou seja, não traindo. Então, confiar o Evangelho a uma pessoa fiel, uma pessoa que não vai trair o Senhor Jesus. É uma pessoa que não vai adulterar, porque ela é idônea. A lei nunca trouxe graça, nunca teve graça. A lei só trouxe maldição. Para você que ainda não lê muito a Bíblia, para você que se assusta quando lê a Antiga Aliança, na lei dada por Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, tem 15 versículos, os 15 primeiros versos desse livro, deste capítulo 28 de Deuteronômio, falam de bênção segundo a obediência à lei de Moisés. Os outros 53 falam de maldição. Tem muito mais maldição do que bênção.
E se você tropeça num ponto, você recebe todas as maldições. E a graça veio anular as maldições. Tem pessoas que dizem, mas eu já pequei tanto, irmão, acho que não tem mais jeito para mim não. A graça anula as maldições. As maldições foram dadas pelo falso Deus da antiga aliança. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Romanos diz que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A graça é muito maior do que qualquer coisa que você tenha feito. Quando você se arrepende, entende que Jesus Cristo te amou e veio te trazer perdão independente do que você fez, porque Ele já pagou por você. Imediatamente essa graça age em você, perdoando todos os seus pecados e não te imputando mais culpa alguma. Lá no livro de Deuteronômio, temos muitas maldições. Hoje, se o homossexual é criticado, ele é criticado por causa daqueles textos da lei de Moisés. Ah, mas Deus permite o homossexualismo? Claro que não. É contrário à natureza humana. Mas Deus quer salvar todo ser humano. Ah, mas Deus então não vai ter problema com a prostituição? Quem tem problema com a prostituição, com o pecado, somos eu e você. Deus enviou seu Filho para nos libertar do pecado. A graça dele se manifestou salvador a todos os homens. Agora eu vou fazer algumas diferenciações aqui. No Evangelho de João, capítulo de número 9, vai contar a história de um homem que era cego de nascença. Ele já era um homem, tem mais de 30 anos. Era cego de nascença. E Jesus está passando junto a ele, com os seus discípulos o acompanhando, e os seus discípulos lançam uma pergunta para ele. Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascessem cegos? Que pergunta estúpida. Porque se ele nasceu cego, a causa da cegueira não podia ser o pecado. Uma pergunta idiota. Mas Jesus não entrou nem nesse assunto. Agora, quando ele fala, foram seus pais que pecaram e trouxe consequência para eles, isso está na lei. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a lei de Jeová, o Jeová disse que se alguém aborrecesse ele, fosse contra a sua lei, ele castigaria o pecado do pai nos filhos. Ele traria maldição aos filhos por causa dos pais. Então os discípulos perguntam, poxa, os pais dele pecaram e por causa disso esse garoto, esse homem está sofrendo? E Jesus falou, não, nem ele, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse assim. Isso aconteceu para que a glória do verdadeiro Deus se manifestasse. Como assim? O Deus do Antigo Testamento, o falso, que se fez passar por Deus, que disse eu serei o que serei, em Êxodo 4. Ele diz em Êxodo capítulo de número 4 para Moisés. Eu vou ler aqui para você. Capítulo 4 de Êxodo, ele diz o seguinte a Moisés. Êxodo capítulo de número 4, nós vamos ler aqui agora. No versículo de número 11. Vamos ver o que ele diz, presta muita atenção. E disse-lhe o Senhor, aqui Jeová, o falso Deus, quem fez a boca do homem? Uma pergunta. Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Quem cria, quem tem o prazer em criar um ser humano defeituoso, não é um Deus verdadeiro. Então Jesus disse, olha, nenhum pecou nem o outro. Isso aconteceu para que a glória do Deus verdadeiro se manifestasse. Porque se a glória do Deus, Antigo Testamento, era gerar pessoas defeituosas, que iriam sofrer por causa das suas deficiências, era lançar pragas, a glória do Deus verdadeiro, que enviou seu unigênito, é curar as pragas, é curar as enfermidades, é curar. Então Jesus disse, agora eu vou mostrar para vocês qual é a glória do verdadeiro Deus. Porque a glória do falso é gerar maldição e praga e doença. A glória do verdadeiro é curar. Cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do rapaz e mandou ele se lavar no tanque. Quando ele voltou, voltou enxergando. Agora lá vão os religiosos de Jeová criticar esse rapaz de novo. Lá vão os religiosos fazer crítica a ele. É sempre assim. A gente tem medo do que não entende. A gente critica o que não entende. Principalmente se está fora do nosso grupinho. Se está fora do meio em que vivemos, do nosso sistema de vivência que consideramos perfeito. Quando escapa do nosso controle. Os religiosos criticam aquele homem. Oh, é mentira, hein? Esse Jesus não te curou não, hein? Foi ele sim. É Jesus? Foi ele. Mandou me lavar, eu fui lá, me lavei e vim. Como ele fez isso? Por que vocês estão me perguntando?
Vocês querem ser discípulo deles também? Eles disseram, discípulo dele é tu. Nós somos discípulos de Moisés. Olha que coisa. Jesus passa, manifesta a graça. Aquele homem recebe a graça. Ele é levado até o Sinédrio para ser julgado pelo benefício que ele recebeu. E ainda é criticado pelos religiosos de Jeová, que preferiam que ele continuasse cego e amaldiçoado. E muitas vezes é assim que acontece. Mas olha que coisa linda. Daqui a pouco esse cego começa a pregar para os religiosos. O que você está querendo dizer, meu irmão? Eu estou querendo dizer para você que quando Paulo falou para Timóteo, confia a homens fiéis. Ele não está dizendo, confia ao cientista mais sábio do mundo, ao Albert Einstein. Confia ao Tesla. Confia aos maiores pensadores, teólogos, religiosos. Não, confia a homens fiéis e idôneos. Esse homem era cego, recebeu a graça de Deus, foi confiada a ele a graça de um milagre em particular para ele. E quando ele chega diante dos religiosos que o estão criticando, ele não tem medo, ele era fiel. E ele diz, olha, o camarada fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, eu fui me lavar, tô vendo. Ele me curou. Ele começa a ser criticado e ele não fica com medo. Por quê? Porque ele era fiel. Ele se tornou, Deus sabia que ele era uma pessoa em quem ele podia depositar sua graça. O seu nome, que é Jesus Cristo. E ele ali não arreda o pé. Eu fui lá, me lavei e estou vendo. Dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Ele olha e fala, se é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego, estou vendo, ele me curou. Fiel e idôneo. O que ele recebeu, ele foi fiel para manifestar, mesmo aos mais teimosos. Deus quer derramar uma graça especial sobre a tua vida, que chama-se Evangelho. E quer que você seja fiel e seja idôneo para transmitir aos outros. Coisa linda. Aquele homem, ele discute com eles, e eles dizem assim, ele é pecador. O homem fala, se é pecador, não sei. Mas eu nunca ouvi falar que outrora alguém tivesse sido curado de uma cegueira de nascença. Ou seja, Jeová nunca curou os que ele amaldiçoou. Jeová nunca trouxe bênção para a terra. Prova isso para mim, meu irmão. Provo. Porque Jeová curou Naamã. Curou não, só trocou de lugar a lepra. Tirou de um e pôs no outro. Tirou de Naamã e passou para Geazi. Não havia milagres que fizessem com que a pessoa testificasse da graça. Jesus manifestou a graça. Aquele homem, ele pega e trata com a maior fidelidade o que Jesus havia feito por ele, com o maior amor. Só que ele não viu Jesus, porque Jesus mandou ele se lavar. Só depois que ele se lavou que ele voltou enxergando. E ele dá de cara com os religiosos. Agora ele sobe para o templo, que tinha lá para adorar, e Jesus está lá no fundo, porque Jesus não era o favorito no templo. Você que pensa que os que estão sentados lá em cima, me desculpa, meu irmão, você que está aí se converte nos altares. Geralmente são os donos da verdade. Não é assim. Às vezes tem alguém lá no fundo, simples, humilde, que é sincero, fiel e idôneo para te mostrar a verdade. Assim como também tem muitos enganadores no fundo, viu? Jesus, ele se manifesta para ele dentro do templo e olha para ele e diz, eu vejo que está curado. Sim, Senhor, estou curado. Você crê no Deus verdadeiro que te curou? Quem é, Senhor? Sou eu que falo contigo. Eu creio. E adorou a Jesus. Os adoradores adoram em espírito e em verdade. No seu interior, no espírito gerado por Cristo, pela fé e a graça, você se torna alguém grato. Você se torna alguém que reconhece o tamanho do amor de Jesus por você. A praga que Jeová lançou, que foi gerar aquele homem cego. A praga que Jeová lançou de permitir que aquele homem ficasse por 38 anos paralítico. Isso é sadismo. Podendo curar. Isso é sadismo. Que prazer há em ver uma pessoa paralítica descer um anjo e não dar oportunidade para essa pessoa. Explica isso para mim. E Jesus, quando passa, se compadece dele e diz, você quer ficar são? Oh, glória a Jesus. Quer ficar são? Como, Senhor? Não tem homem nenhum que me ajude, é verdade. Mas eu sou o verdadeiro Deus que vou te ajudar hoje. E ele é curado. A graça de Deus se manifestou. Mas ela se manifesta a pessoas que Deus, ele não está fazendo acepção, ele chama todos para a salvação. Mas ele só confia coisas grandes àqueles que vão ser fiéis. Aqueles que vão transmitir aos outros. Aqueles que vão ter coragem de dizer, foi Jesus que fez, não vão ficar envergonhados.
Eu perguntei para minha esposa por que Deus me revelou essas coisas. Eu estava em casa falando com a minha esposa, sentados no sofá lendo a Bíblia. Eu falei, bem, por que Deus foi revelar isso para mim? Tanta gente aí que se diz doutorado, PhD, FG, não sei o que de teologia, que não está ensinando ninguém. Por que Deus foi confiar em mim? E ela falou, porque você tem coragem de falar para os outros. Eu olhei e falei, porque você não nega o que Jesus fez por você. Muitos negam. Muitos dizem que querem Jesus, mas volta para a lei. Dizem que a fidelidade é dízimo. Dizem que a fidelidade é sacrifício. Olha que coisa terrível. Jesus diz que a fidelidade é crer e tomar posse da propiciação que ele fez pela fé. A fidelidade é crer. O que aquele paralítico fez para ser curado? Nada. O que a mulher do fluxo de sangue fez para ser curada se não usar fé? Mais nada. O que o cego fez para ser curado? Nada. Mas creram. Jesus, ele está te oferecendo hoje da sua graça. Sabe por que ele está confiando isso para você? Ele está confiando isso para você porque ele diz, confia pessoas fiéis, que também sejam capazes de transmitir a outros. Eu vou orar repreendendo essa enfermidade na sua vida agora. Você que está com câncer, põe a mão onde está a tua enfermidade. Agora que você está ouvindo essa mensagem, você que está com câncer, não é seu esse negócio, você que creu no que eu te falei, coloca a tua mão, ela vai começar a queimar agora. A tua mão vai começar a queimar agora. Coloca a tua mão onde está essa enfermidade. A mensagem foi gravada, mas foi preparada por Deus para o momento certo. Eu não sei se você está 38 anos deitado aí, mas a graça se manifestou para te salvar. Você que está com um filho doente, você vai até o quarto, até o lugar onde ele está. Vai colocar a mão sobre ele, porque nós vamos orar agora e repreender isso agora. Você que está com um casamento destruído, você que uma pombagira do inferno entrou na sua vida, enviada da parte de Satanás ou de Jeová para destruir teu casamento, você vai orar comigo e repreender isso agora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Você que está no pecado e disse, não tem mais jeito para mim, eu vou para o inferno mesmo. Não, você vai receber essa graça agora e dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço a tua graça e eu sou teu a partir de hoje. Onde tiver uma dor em você, onde tiver uma enfermidade, você, esse corona que dizem que é um vírus enviado a isso é de Jeová, isso aí é para causar um caos na terra. Nós vamos repreender agora, isso aí não procede de Deus e a graça de Deus vai se manifestar pela tua fé, te curando agora. Esse corona vai embora! Agora! Agora! Em nome de Jesus eu repreendo agora. Pela graça que uma vez me foi dada, eu repreendo agora esse câncer. Eu repreendo agora essa hemorragia. Eu repreendo agora essa pombagira, esse espírito de morte. Eu repreendo agora essa infecção. Eu repreendo esse espírito de ataque epilético. Eu repreendo agora essa paralisia. Eu repreendo esse fluxo. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus Cristo. Por terra sob sentença de juízo. Eu estou com jurisprudência. Solta agora todos os espíritos, todos os demônios que estão tocando nessa vida. Eu te dou uma ordem. Solta agora, em nome de Jesus. Sai. Você que está tocando, tua mão vai começar a queimar. Você vai sentir um calor agora. Não se assusta não, é a graça de Deus se manifestando na sua vida. Se algum espírito maligno quiser rir, se levantar contra você, manda ele para o abismo em nome de Jesus. Diga para ele, eu te ordeno, vai para o abismo agora. Em nome de Jesus. Está me entendendo? A graça de Deus se manifestou salvador a tua vida hoje. Hoje. Fortifica-te na graça, meu irmão. Fortifica-te na graça, minha irmã. Fortifica-te no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abandone. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Desculpe, não é aleluia. É aleaba. Louvado é o nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Agora. Recebe agora esse Jesus no teu coração. Recebe a nova vida que ele promete. Receba agora a cura, a libertação, o milagre, a salvação da tua alma. Porque a graça de Deus se manifestou a você. Pai, eu te agradeço. Ao Senhor nós pedimos, ao diabo nós ordenamos. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem cumprido as tuas promessas. E que essa mensagem alcance pelo menos 2.000 pessoas, Senhor. Que por esses dias essa mensagem alcance pelo menos 2.000 pessoas. Se alcançar mais, que sejam curadas todas elas. Esse Covid-19, todo esse vírus satânico, sai dessa pessoa agora. Saia da corrente sanguínea, saia desse pulmão agora. Toda infecção, toda enfermidade, Covid-19, sai em nome de Jesus.
Seja curado agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Logo a seguir nós vamos estar enviando outra mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.